mais próximas e que podem fazer efetivamente uma colaboração interessante para a nova integração latino-americana, né? Então, dentro dessas evoluções, é importante dizer que se fala da refundação do Estado na América Latina. Tem um livro do Gordon de Souza Santos sobre isso, muito interessante, que está em espanhol, não sei se foi publicado no Brasil. E ele fala, os autores que concentram sobre essa questão do reconhecimento do pluralismo cultural e da defesa de todo esse patrimônio de culturas diferentes que constituíram os países latino-americanos, falam de um novo Estado plurinacional e multiétnico. Os autores que concentram mais sobre as inovações em termos de tutela ambiental falam do surgimento de um estado de welfare, de bem-estar ambiental. Nesse quadro, portanto, a gente pode fazer uma breve síntese do que falamos até agora. E se nós pensarmos ao constitucionalismo moderno, aos direitos humanos, à cidadania, é muito interessante a classificação de direitos em gerações ou dimensões. Quem nasce com Thomas Marshall, Bobbio se reapropria, Paulo Bormann Navides no Brasil a introduz, né? E essa classificação, depois outros autores trabalharam, e essa classificação ela muda também de autor para autor. Alguns autores vão falar da quarta geração de direitos, da quinta, da sexta, ligada às biotecnologias, ao direito à informação. Eu me mantenho naquela tradicional entre direitos de liberdade, de igualdade e de solidariedade. Então, se nós pensarmos esse processo acumulativo e quantitativo de alargamento dos direitos e dos sujeitos de direitos, nós podemos observar que a primeira geração de direitos humanos, aquela que nasce com as revoluções do final do século XVIII, se coliga aos direitos de liberdade. E, fundamentalmente, se tratam de liberdades civis. O modelo característicos do modelo de Estado liberal. Ou seja, de um modelo de Estado que se limita. O cidadão, sobretudo, impõe ao Estado obrigações de não fazer, de não tocar esferas que venham a agredir a dignidade e a propriedade e algumas liberdades civis. A titularidade desses direitos é individual. A cidadania, portanto, é uma cidadania que a doutrina vai chamar cidadania liberal, que se constitui, sobretudo, no status negativo, nesse sentido de poder exigir do Estado uma não intervenção em determinados âmbitos da vida. E a democracia é liberal representativa. No século XIX, com a organização dos trabalhadores, a luta do proletariado, a inspiração marxista, a revolução industrial, o superdimensionamento do Estado e a sua crise, demonstraram toda a falência de um sistema que queira se reger por uma concepção tão frágil de liberdade, enquanto liberdade como de dignidade humana como liberdade. Então, nesse momento que surgem os direitos sociais, que vão, na verdade, eles são constitucionalizados. No início do século XX, a gente tem como referência a Constituição Mexicana, a Constituição Alemã de Weimar, a Constituição brasileira do período do Getúlio Vargas, 34, obrigada, de 34. E no plano internacional, é só com a Organização das Nações Unidas que efetivamente a criação da Organização Internacional do Trabalho que esses direitos vão ganhar um espaço maior. Então, nesse contexto, os direitos de liberdade, os direitos de igualdade se coligam com os direitos sociais, econômicos e culturais. Do modelo do Estado Social, a titularidade é coletiva, então, se antes o titular era o indivíduo, o burguês, homem, branco, proprietário, nos direitos de segunda geração, a titularidade é coletiva, são os trabalhadores. A cidadania começa a ser uma cidadania social, a democracia começa a ter conotação material e se exige, portanto, do Estado obrigações de fazer.
o Estado passa a ser um Estado prestacional, um Estado interventor que deverá garantir direitos como saúde, educação. A partir dos anos 60, sobretudo a partir dos anos 60 e os novos movimentos sociais, na trilha da luta pelos direitos civis dos afro-americanos nos Estados Unidos, do movimento pacifista, do surgimento do movimento ambientalista, se começa a reconhecer uma série de novos direitos e de novos sujeitos de direitos. Esses direitos vão ser chamados de direitos de solidariedade, que se coligam ao direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, ao patrimônio cultural da humanidade, material e imaterial, à comunicação. O Bonavides identifica ainda, além dos direitos de solidariedade, uma quarta geração de direitos que se coliga à democracia, sem o direito universal à democracia, sem a qual seria impensável, impossível a globalização política. Nesse sentido, a titularidade se abre para o gênero humano, à medida que vamos nos reconhecendo com qualidades, talentos, necessidades e problemas comuns, e com uma precisa identidade, a humanidade em todos e em cada um. E a titularidade é difusa também porque tratam-se de direitos de todos e de cada um. Claro que essa é uma classificação teórica, cheia de problemas técnicos que não aprofundaremos aqui. O importante é só entender como foi acontecendo esse alargamento, para a gente entender a complexidade dos temas hoje que são abraçados na temática do direito constitucional e da cidadania. E a partir desse momento, então, o Estado Democrático de Direito, que nós vimos, surgiu depois do final da Segunda Guerra, se consolidou na Europa da segunda metade do século passado. Mais recentemente, ele se abre a essa perspectiva de um Estado plurinacional e multiétnico e de um Estado de bem-estar ambiental. Além disso, nos reconhecemos como humanidade na sua diversidade e especificidade. É também aqui que podem se colocar os direitos das pessoas com necessidades especiais, das minorias étnicas. A cidadania, nesse sentido, é uma cidadania plural, com status ativos. Além da obrigação de fazer e de não fazer no Estado, o cidadão é dotado de instrumentos para participar ativamente do Estado e se cria uma redefinição do espaço público. O cidadão passa a ser agente corresponsável da realização da Constituição e do projeto individuado na Carta Constitucional. Pode-se falar, portanto, de um modelo de democracia participativa e deliberativa. No entanto, como nós falamos antes, a gente falou sobre a dança da cidadania. Esse quadro anterior que nós mostramos são as melhores, o melhor ponto a que chegaram as nossas instituições jurídicas. É a visão mais otimista que se pode ter em relação a esse desenvolvimento teórico, histórico, jurídico, institucional. Mas nós não podemos pensar que tudo foi simples, ou que seja, a dança da cidadania não é uma dança harmônica, não é uma valsa, não, ainda que possa se dizer que deu muito santo. A gente pode pensar mais num ritmo frenético, no campo aberto de tensões permanentes, como falamos antes, né? Então, se por um lado, a evolução do Estado Democrático de Direito, pelo menos do ponto de vista formal, hoje na América Latina, se direciona a uma ideia de Estado plurinacional e multiétnico que se abre a uma cidadania participativa, a tutela do ambiente, a tutela da diversidade cultural. Por outro lado, na Europa, o Estado democrático está se degenerando. Os últimos 20 anos, exatamente os últimos 20 anos, que são um momento de expansão constitucional na América Latina, são um período de sintomática crise do direito constitucional na Europa. Seja em função dos processos de integração coligados à formação da União Europeia, seja em relação à globalização econômica. Nesse sentido, alguns autores falam da passagem do Estado Democrático de Direito ao Estado de Direito Econômico, da passagem
inclusive, da forma Estado à forma mercado. O livro que ganhou ano passado o prêmio de melhor livro pela Associação dos Constitucionalistas Italianos tem esse título, Da forma Estado à forma mercado. O autor, o professor Fernando Miranda, ele fala que hoje a hegemonia econômica na Europa é tão grande e se faz através de uma governança tecnocrática completamente refratária ao poder democrático. E por isso, segundo esse autor, o Estado constitucional não existe mais. É claro que ele radicaliza para causar polêmica, mas a situação, a questão é muito séria. E essa é a tendência dos processos de globalização. A eficácia dos direitos, se sobrepõe ao princípio da eficiência econômica. E a flexibilização de direitos, a desregulamentação, é um processo sempre mais frequente e são riscos sempre mais evidentes a perda de